E a novela Master tem novos capítulos. Bom, estamos aqui começando hoje o nosso Não É Bem Assim, com novidades na manhã matinais, né, da sessão baiana do PT sendo fustigado pelo caso Master, né? Jacques Wagner está sendo objeto, né, de uma operação. Tem outros fatos nesse sentido que incorpora, que faz com que a gente veja esses capítulos. Mas então estamos começando nosso Não É Bem Assim, vamos pedir logo o like, o compartilhamento, aquela moral, como diz a Dora Kramer. E hoje nós estamos aqui brindados por duas visitas, né? O Pedro Doria, né, o editor do Meio, e o nosso amigo Manuel Tedim, que já vem aqui essas 3 semanas, né, Isso. ajudando a gente, substituindo o Marcelo Madureira, que está em viagem, e hoje a Dora Kramer estou eu aqui apresentando, porque a nossa chefe tá de folga, né? E o Márcio Forte, que é nosso amigo aqui já de velha data. E aí, como é que foi essa? Você que é um bicho político, um animal político como... Vamos lá. Como é que você explica? Qual é a Não, consequência é uma disso? evolução. Pois é. Então, primeiro, eu sou híbrido. Eu era empresário, Sim, claro. construção civil e tal, aquela coisa. E caí na política por acaso. Não por acaso, mas por, enfim, um pouco de vocação e tal. Em 1974, quando fui ajudar o Célio Borja na campanha. Célio Borja era um cara sério. 74. Não, sério, É o ano que eu nasci, macho. Que coisa. E olha que eu já tô com barba branca. Mas foi uma evolução do conceito de relação entre o poder público, as candidaturas, a política e o financiamento dessas atividades, que é um pouco a origem da corrupção. Foi o que levou a Lava Jato Claro. a fazer o que era. Quer dizer, a Lava Jato era formas e modos de financiar atividades políticas. E aí você pega um pedaço, vira ladrão, o outro não sei o que e tal. Mas Márcio, posso te fazer uma interrupção? Por favor. Só para pegar um aspecto. No fim das contas, o que a gente está tentando fazer aqui é contar a história e a evolução da corrupção. Tem uma coisa que me espantou sempre muito, estudando a Primeira República, é como não tinha corrupção. Não tinha corrupção na Primeira República. Todos os presidentes eram honestos, todo mundo voltava para morar na mesma casa, ninguém enriquecia. Empreiteiros talvez enriquecessem, mas os políticos ninguém enriquecia. E a corrupção começa a pipocar no Estado Novo Isso. e explode no governo JK. Claramente no governo JK. E aí eu me toquei, depois de muito tempo, qual era a diferença. Quando a Primeira República acaba, 6% dos brasileiros tinham direito ao voto. 6%. A grande inovação da República de 1946, quando acaba o Estado Novo, é que você tem uma democracia na qual quase 50% dos brasileiros votam, né? Os analfabetos, não era permitido a eles o voto, e na época era pouco mais de 50% da população. A diferença, e amarra exatamente com isso que você está falando, a corrupção nasce no Brasil junto com a democracia porque a gente nunca conseguiu montar um sistema de financiar a máquina da democracia que fosse, que fosse limpo, legítimo, né? limpa. Então ficou uma coisa que é meio subterfúgio, tal coisa. Não que fosse, certamente a maioria das contribuições era cívica, você participava porque gostava. Empresários, mas era legal. Você aparecia nas contabilidades as contribuições de um número enorme de pessoas. Isso em 74, 78, 82, nas eleições que fui participando e tal. Mas aí o poder público deixou de contratar só empreiteiras.
Porque no início o dinheiro é só das empreiteiras, da corrupção. Onde é que o governo gastava dinheiro? O Washington Luiz, né? Governar é abrir estradas, bolas. Não, o JK nem se fala. O JK abriu tudo, Brasília, Brasília, né? Você sabe que o JK, inclusive, entendendo perfeitamente a máquina, ele separou os ministérios da máquina de construção de Brasília, né? Opa. Ele fez uma coisa à parte, uma estrutura à parte, que não se tocava, não tinha. Porque senão o governo todo ia se corromper. Não, e os outros assuntos relevantes do governo Juscelino, como, por exemplo, a implantação da indústria automobilística e outros, não houve corrupção também, não. Sim. Havia interesses legítimos, tá certo? Qual é a fábrica de automóvel que vem para cá? É a General Motors ou é a Volkswagen? Mas como é que a gente chega na novela do Master? Calma, Então, vai isso. evoluindo. Chefe é chefe. É isso. Ser um chefe sem ser assim. A função dele é essa. Não, mas é isso. Então, vai evoluindo. Veio o Collor. Né? Já no governo Collor, o notório PC Farias, não sou eu que estou inventando, uma coisa conhecida, ampliou o espectro de participantes financeiros do sistema político brasileiro. Ampliou muito. Com outros objetos de importância para o poder público. Era só empreiteira? Deixou de ser. E tudo passou a ser contratado. E tinha um gancho muito grande que era a informática, né? Quer dizer, como nada era informatizado, o governo precisava se informatizar, não tinha como, não ia contratar pessoas, contratar computadores, comprar não sei o que, até porque não tinha... E era o fim da reserva, né? Lembra? Fim da reserva de mercado da informática. Pois é, então. Teve isso também. E aí a coisa evoluiu, caiu no Collor, que é uma cultura. O Worcaro é a evolução ampliada, sofisticada e mais desavergonhada do Collor. Levou isso ao paroxismo. Porque apesar do Collor ser muito ostensivo naquelas coisas dele, ficou dito, não sou eu que estou inventando, né? PC Farias e tudo mais, as contas fantasmas, os correntistas que não existiam, aquilo tudo, a compra da Elba. Isso parece coisa de criança, perto do Worcaro. Mas já teve o Morcego Negro, lembra do Morcego Negro? Era uma outra versão. Era um símbolo, né? Um jatinho, né? Aliás, todo mundo tem que ver se é que existe um documentário Morcego Negro. Que tem um livro também. É muito, muito interessante. Bom, mas enfim, começou também com essa outra coisa, como é que você presta serviços individuais a governantes. Uma das coisas mais simpáticas é o transporte dentro do Brasil. Quer dizer, é muito chato ter que entrar numa fila de aeroporto e tal, aquela fila toda, mudar, né? Meu cartão de embarque, onde é que está, o avião mudou de portão e tal. Então foi uma coisa que foi evoluindo, o Morcego Negro foi uma boa coisa, mas o Worcaro chegou ao limite. Quer dizer, quantas aeronaves o Worcaro tinha? Ele era sócio de uma empresa de táxi aéreo, não é? Não era uma, nem três aeronaves. Não era por uso dele. E são aviões de outra natureza. O apelido jatinho não se aplica ao Worcaro, porque eram Boeings, né? Quer dizer, jatões. Aquelas coisas. No fim das contas, a história que você está contando da Segunda República, né? Da República de 46 para cá. A corrupção foi uma corrupção que começa basicamente por empreiteiras. Por quê? Porque o serviço caro que o Estado contratava era obra. Era obra, né? Então são as empreiteiras, são as construtoras que corrompem até meados dos anos 80. Nos anos 80, que é justamente quando está nascendo a Nova República, começam a entrar esses outros negócios que o Estado passa a precisar contratar, como, por exemplo, aquilo que antigamente chamávamos informática, né? Software, adaptação de software, servidores, né? Maquinário, serviços em geral. E isso se desenvolve. E talvez o pico disso tenha sido o Petrolão, né? Que você tem lá tantas empreiteiras quanto todos os sistemas que você tem. Só que justamente por causa da Lava Jato, a gente aprova o financiamento público de campanha. Isso foi em 2017. Isso. E aí entra a nova versão, Worcaro. Já que é proibido que empresas participem financeiramente de atividades políticas, particularmente de campanhas eleitorais, vamos criar alguma coisa diferente. Mas eu acho que aí tem uma diferença bastante sintomática, acho que é a evolução dos tempos do país, né? A evolução natural das coisas, né? Não necessariamente positiva, mas é que o Worcaro usa esses métodos todos de comprar influência, para se proteger, tanto que ele vai
desde o STF, né, ações em relação a ministros do STF, até o sicário, até a influência em agentes da Polícia Federal para poder dar informação sobre o processo da justiça. Quer dizer, ele varre. Ele tem as duas clivagens, né? Duas clivagens, mas a clivagem dele não está em relação a receber uma propina em relação a um negócio de empreiteira ou de informática, como era no passado. Não, é comprar a proteção para ele realizar negócios espúrios, negócios fraudulentos, né? E, além disso, poder drenar porque é um esquema Madoff, é um esquema Ponzi Scheme. Aquilo não ficaria de pé de jeito nenhum, pagando a remuneração que ele estava pagando e pagando, além disso, todos esses pedágios, né, que pagou. Mas por isso que ele tem duas vertentes importantes nessa história toda, que é o BRB, que a ideia era comprar, até no final, quando a coisa estava estourando. Banco de Brasília. É o Banco Regional de Brasília, que era para comprar o Master e ele ficar absoluto. E o FGC. Exatamente. E aí era a coisa do Ciro Nogueira, quer dizer... Eu acho que vale, Tedinho, a gente dar uma explicada aqui para o público que não... num determinado momento, quando o Master já estava, obviamente, falimentar, junto com o Ibanez Rocha, que era o governador do Distrito Federal, houve um plano de o Banco de Brasília, que é um dos poucos bancos estaduais que ainda existem, comprar o Master, que era a maneira de você limpar. Zerar a coisa. E a conta fica para a população de Brasília. E a conta fica para o eleitor de Brasília. Agora, simultaneamente, teve uma operação, que era o FGC, que você estava falando, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É um fundo no qual todo banco, de acordo com a quantidade de clientes e dinheiros que tem dentro do banco, todo banco tem que deixar um percentual depositado no Banco Central. Mas esse dinheiro pertence ao banco. Só que ele está depositado no Banco Central, de forma que, hoje, pela legislação brasileira, se um banco quebra, quem estava com dinheiro investido naquele banco tem devolvido, graças a esse fundo, você que é o economista me corrige, até 250 mil reais. Até 250 mil reais. Exatamente. Então, quando o Ciro Nogueira, o melhor amigo... amigo privado, é dos bancos. É isso. E não custa dizer. A cada vez que tem um prejuízo ali, todo mundo que usa banco vai ter tarifa aumentar. Tem uma tarifa um pouquinho maior. Quer dizer, o dinheiro não é público, mas não é como se nós não estivéssemos pagando a conta. Nós estamos pagando a conta, não são os bancos que todo mundo que usa. Você vai contratar um crédito imobiliário para comprar seu apartamento, você está dando um dinheiro. O juro um pouco maior, né? Exatamente. Então, e o Ciro Nogueira, que era o melhor amigo do Vorcar, o senador Ciro Nogueira, meu irmão, qualquer coisa dessas. Eu nunca lembro quando que é o Flávio, quando que é o Rui Costa, quando que é o Ciro Nogueira, mas o Ciro Nogueira, que esse de fato parecia ter uma relação que era muito próxima, passavam férias juntos e tudo mais, ele recebe do próprio Daniel Vorcar no Senado, já escrito, um projeto de um projeto, era uma emenda constitucional ou uma lei? Não. É projeto de lei. É um projeto de lei para ampliar para 1 milhão a devolução. Ou seja, multiplicar por 4. Multiplicar por 4. E quase passou. Poderia ter passado. Ano passado estava se discutindo isso. E por que ele queria? Porque o Banco Master não tinha o tamanho nem capital para as pessoas se sentirem seguras em aplicar lá. Então, ele vendia isso abertamente, era uma coisa pública. Não, até 250 mil você não tem risco. Ele queria transformar isso para 1 milhão. Então, enfim, quer aumentar a capacidade de captação. Parecia no começo, cerca de um ano e pouco atrás, que havia um banco com má condução de negócios bancários. Exatamente. Esse era o Vorcário inicial, né? Isso. A tal entrevista da revista Piauí, que ele, Vorcário, deu para Consuelo Diegues, é espetacular. Que foi em fevereiro do ano passado, quando ninguém sabia de nada. Mas ele, bobo, que tem essa outra característica, né? Queria se vangloriar de como é que ele estava indo bem. Falou para jornalista. Como é que é? Não, eu pago um juro maior e tal, porque está garantido pelo fundo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque está garantido. O Fundo Garantidor de Crédito começou lá no Pedro Malan com aquela consequência indireta
do Plano Real, né? Em Da que quebra dos bancos, você teve 6 ou 7 grandes Proer, bancos né? do Proer que quebraram. Um dos subprodutos foi o FGC, que funcionou para proteger os Inspirado. correntistas do Bamerindos, do Banco Nacional, do Banco de Crédito Real, sei lá de quê e tal. Aqueles bancos todos que tiveram dificuldades, criaram o FGC para proteger os clientes desses bancos. Não só os depositantes, sim. E novidade conta no corrente. Brasil, porque nos Estados Unidos tem isso há décadas. Né? Mas funcionou É, muito, muito bem. São 30 anos. É de importante funcionamento. ter. Mas o Vorcaro descobriu que esse era um belo instrumento. De ver, o FGC tem um defeito, né? É porque ele exime o aplicador do dinheiro e o intermediário do dinheiro de qualquer responsabilidade. Cria... Isso não está certo. Você tinha que ter assim, tem fundo garantidor de crédito, perfeito. Garante 250 mil, perfeito, mas não garante o rendimento. Você vai ganhar o quê? 10% ao ano? 20% ao ano? mas Aquela coisa toda. isso gera São o que os defeitos. economistas chamam de risco moral. Sim, mas o risco Você moral ou não, eu acho que tem esse defeito do FGC. Não, é um... Garantir 100%, podia assim, garante 85%, pronto. Era confortável também para o aplicador, mas ele tinha que avaliar se queria perder os 15%, mas não é. Então o FGC foi isso. E a ostensividade do Ciro Nogueira foi um dos que passou recibo nessa coisa toda, foi apresentar a emenda que ganhou o apelido de emenda master, que foi ele que apresentou, e como disse o Pedro, quase que foi aprovado, mas não foi. E aí Esse é um dos botou a Lu. capítulos. É, Esse é um dos capítulos que está na capítulo da mesa. sua novela, exatamente. Da novela, um dos capítulos é o Ciro Nogueira, que está sendo aprofundado e, claramente, a meu ver, o processo, como não houve o processo de delação, não andou, o que está acontecendo é o que está se constatando com a PF está sendo publicizado, está sendo publicidade. Então a gente tem um monte de novidades sobre o Ciro Nogueira que não foram, ninguém fala que foi vazamento de nada. Não, porque não foi. Não foi o processo sendo público, né? O que é elogiável, né? Claro, porque totalmente. deveria ser sempre assim, Devia mas ser. não é bem assim, né? A gente sabe que, na realidade, algumas coisas são publicizadas, outras não são. Como é que vai ser agora a novidade de hoje, né? Que é o Jacques Wagner sendo objeto de uma operação, né? O que chega em Rui Costa, que chega em Augusto Lima, que chega... Em quem vai chegar isso aí? E como é que chegará um momento em que isso for digerido, né, pela PF e for colocado na mesa? É uma novidade nesse processo. A gente tem... Vamos lá. O que é a perna do PT? A perna do PT é essencialmente a perna do PT da Bahia. Que é onde o PT tinha um governo e o banco... A operação grande do Vorcaro começa ali, quando eles conseguem um contrato que essencialmente permite a eles explorarem um cartão de crédito cuja conta estava ancorada no olerite, no contra-cheque dos funcionários públicos do Estado da Bahia, exatamente. É um cartão de crédito consignado. É um cartão de crédito consignado, no fim das contas, e é aquele cartão de crédito que no fim das contas, você tem tudo para incentivar o funcionário a gastar o máximo possível, claro, né? Porque olha aqui, porque fica fácil. É fácil para o banqueiro, né? E quem está te dando essa garantia é o próprio governo da Bahia, porque a garantia é a folha de pagamento, né? Então, de certa forma, eles fazem o primeiro degrau em cima do qual o Vorcaro consegue dar saltos maiores. E é importante a gente sempre lembrar que o governo do Amapá, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, deram, através dos seus fundos de pensão, quantidades abissalmente maiores de dinheiro para o Banco Master. No entanto, o que o Vorcaro faz a partir daquele contato ali? Aquela é a porta de entrada dele para o PT. Uhum. Porque adiante, quando, por exemplo, o governo Lula já está posto... um dos problemas é como que eu dou emprego para todo mundo, que isso é um problema de tudo quanto é governo, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de prestígio dentro do partido e, no entanto, você não quer perto, entendeu? Um caso evidente é Guido Mantega. O Lula não queria o Guido Mantega perto, mas ao mesmo tempo precisa dar alguma coisa para o Guido Mantega. Figura histórica. Figura histórica, foi ministro da Dilma, foi culpado em grande parte pelo governo Dilma, mas... Vamos dar um emprego para o Guido Mantega. Vários, né? E, cara, o emprego que conseguem é justamente o emprego no Conselho do Master, ganhando R$1 milhão por mês.
Coisa Eu que quero. Não existe. Não existe. Não, eu quero. Eu realmente quero. Pô, não tem pra mim, não? Não tem, entendeu? É um concurso? Eu não sei, Mas culminou com o Vorcaro, aliás, numa reunião. Culminou. Não, mas culminou com o Tem o Vorcaro, Lewandowski depois que sai do Supremo. mas culmina com o Vorcaro, levado pelo Guido Mantega, numa reunião, diga-se de passagem, transparente, porque tinha um monte de gente e tal. Mas leva o Vorcaro para conversar com o presidente da República. Que é o que a gente chama de tráfico de influência. Influência, é isso. Né? Eu acho que tem que ter um destaque. A gente fala tão mal de político. Pois é. Não nos queira mal, mas. Não. Mas eu vejo você como um ex-político. Tá? Eu sou metido. Mas é que isso é ruim. Não, pois é, mas o ponto desestimula. O ponto que eu queria fazer o presidente Lula recebeu, pelo que eu ouvi, com má vontade, o Daniel Vorcaro, mas recebeu porque é o secretário da Casa Civil, é o líder dele no Senado, né? Rui Costa, Jacques Wagner, é o Guido Mantega pedindo tal, insistindo. O Lula recebeu aberto, documentado, e nós sabemos que o governo não deu nada, porque o Vorcaro está preso. Não houve nenhum tipo de facilitação. Agora, o ministro Fernando Haddad se recusou a recebê-lo do início ao fim, com toda a pressão que recebeu e não recebeu. Então, só para a gente lembrar que existem atos também de dignidade dentro do Tem governo. bons políticos. É isso. Continua tendo bons políticos. Nem todo mundo está sob a influência desse tráfico de influências. Aceita isso. Esse é o fato. Aliás, né? Que nem todo mundo. Aliás, o que precisa é a gente eleger mais políticos bons. Mas tem mais capítulos para a gente tratar também. Eu acho que tem esse capítulo da votação do Henrique Vorcaro, né? Do Henrique Vorcaro, sobre a prisão do Henrique Vorcaro, que teve a decisão, e que houve o pai do Daniel Vorcaro, e que houve uma discussão entre Gilmar Mendes e André acalorada, né? Em que aspectos assim mostram claramente uma tendência do Gilmar para, como dizem, melar, né, para tentar apontando que isso vai ser melado, isso não vai acontecer, e o Ademir Mendonça dizendo, não, comigo não, Violão. Eu não vou deixar isso acontecer. Quer dizer, mas como é que pode, na Suprema Corte, esse embate, esse capítulo de novela acontecer dessa forma de tão explícita? É muito forte essa história. Eu acho que a gente começa a fechar no raciocínio que a gente está fazendo e desenvolvendo aqui, tem um pedaço importante que os políticos não precisam mais de dinheiro da corrupção para conduzir seus processos eleitorais. Isso. Então toda a lógica que sustentou a corrupção até ali evaporou. Não existe mais, não está mais dada. E, ao mesmo tempo, a gente está perante o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Porque nunca tanta gente de tantos grupos políticos diferentes foi comprada. E nunca tanta gente nos três poderes foi com comprada. Formatos diferentes. E gente inesperada, como foi mencionado na nossa conversa. Isso é uma coisa que eu ouvi de uma fonte em Brasília, que me disse o seguinte, olha, eu nunca vi uma coisa desse jeito. Todo mundo que estava vendo em Brasília foi comprado, inclusive as pessoas que nós não sabíamos que estavam vendo. Que é uma frase maravilhosa. É uma frase maravilhosa, tudo mais. Mas talvez, Pedro, a explicação seja justamente essa. Você, eu acho que trouxe na nossa conversa prévia a chave da coisa. O que o Vorcaro estava comprando não era o direito de fazer uma obra. Não era a possibilidade de comprar de uma venda grande para o Estado. De vender mais caro. De vender mais caro e vender um pacote, driblar o seu concorrente. Não era o contrato. Porque isso era o que explicava a corrupção antes. Eu quero vender um bando de servidores. Não existe comprador maior do que o Estado. Eu quero vender, eu quero ser quem vai fazer aquela ponte. Né? Aqui, o que o Vorcaro estava dizendo, e essa é a coisa que você trouxe mais cedo, o que ele estava comprando o tempo todo era proteção. Era permissão para ele fazer um esquema de pirâmide, se arrastar. E para isso, e ao mesmo tempo, no momento que explodisse, porque... E arrumar um pato para segurar o exatamente. E se não conseguisse o pato,
escapar com dinheiro para algum lugar. Então ele precisava o quê? Ele precisava corromper o Banco Central. Ele precisava corromper o Supremo Tribunal Federal. Ele precisava corromper o Congresso Nacional. E ele precisava ter tanta gente no Executivo quanto possível para neutralizar a polícia, para neutralizar a investigação e tudo mais. Fora o BRB, né? Fora, evidentemente, quando a gente vai... Assim como ele precisava de quem investisse pesado. E não é a pessoa física que investe pesado, são os fundos de pensão. E se a gente fizer uma análise de mercado, né? O mercado da corrupção, dos corruptos, ficou sem fonte. Na medida que as obras e as coisas de campanha que davam aquele pedágio tem para o partido, mas deixam uma beirada. Lembra quantos milhões aqueles operadores da Petrobras devolveram, não sendo eles objetos, eles não eram candidatos a nada. Né? Claro. Então, eles receberam 100 milhões de dólares e tudo mais. Então, esse dinheiro, tinha muita gente como é que chama quando você tem abstinência de dinheiro, né? Situação. E aí aparece um louco que consegue irrigar dinheiro para essas mentes corruptas, né? Com certa facilidade para comprar proteção. O objeto mudou. Né? E acho que isso é seríssimo, porque vem o crime, eu já falei alguma vez aqui, o negócio do Borcaro é roubo. É roubo na veia. É fraude. É enganar várias pessoas de todo mundo. E instituições pesadas, como corretoras grandes, que compraram e ganharam dinheiro com essa história. As XPs, os BTGs e tudo mais, que venderam esse troço a rodo. Tem uma coisa muito interessante quando a gente olha o comportamento dos bancos. Você vê. Você conseguia comprar um CDB do Master no Itaú ou no Bradesco? Não conseguia. Não. Você conseguia no BTG ou no XP? Conseguia, até 250 mil reais. Tipo, o que é exatamente todo o mercado relevante no Brasil se virando para você e falando, não confia nesse troço. Ninguém tá comprando esse negócio aqui. Porque é só fundo de pensão mesmo público que vai lá. E mesmo assim, você pega uma Petros, por exemplo, tem algum centavo da Petros, que é o fundo de pensão dos petroleiros. Provavelmente no máximo, não, eu te digo. Zero. Claro. Previ, exatamente, a mesma coisa. Zero. Não entrou no Master. Quer dizer, não era aquela coisa de alguns desconfiavam, não. Todo mundo dentro dos bancos sabia exatamente que um esquema de pirâmide, um esquema Ponzi estava sendo montado. Apesar de que quando teve lá na Lava Jato o esquema daquela do estaleiro, né? Que os 7... Como é que é? 7 Brasil. 7 Brasil. Entrou fundo de pensão a rodo. A rodo. Quer dizer, ali... Em outro momento. É outro momento completamente diferente. Mas aí estava aliado o 7 Brasil e tal, que... As loucuras que aconteceram ali é uma história paralela. Mas ali era um projeto de Brasil desenvolvimentista, tá? De criar estaleiros, reavivar a indústria naval do Brasil e tal. Sinais como um CDB a 120, 130%. Exatamente. Por esse instrumento. E tinha um argumento bom. Eu que sou economista liberal, não acho bom, mas tinha todo um projeto de Brasil desenvolvimentista por trás. Mas eu acho que tem uma coisa um pouco diferente. É isso mesmo, o raciocínio é esse. E eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estavam fazendo isso justificavam a si próprias com esse argumento. Exatamente. Mas tinha uma outra coisa também, que existe uma transformação do PT. Quando o PT chega à presidência, que o PT começa como um partido antitrabalhista e antigetulista, no sentido de que não é o Estado operando os sindicatos, são os trabalhadores se organizando por conta própria. Entendeu? Como deve ser. É que você fez uma declaração absolutamente conceitual, corretíssima, mas que o espectador talvez não entenda. Não, pois mas deixa eu amarrar. O que o Getúlio fazia, era ele, do Ministério do Trabalho, organizava os sindicatos. E os dois. O Estado, exatamente, né? Você tinha o Sistema S de um lado, né? E você tinha os sindicatos de trabalhadores do outro. E a cidadania estava toda amarrada naquele negócio e o Estado, controlava os sindicatos. O PT nasce de uma coisa completamente diferente, que são os sindicatos realmente organizados pelos trabalhadores. Isso. Que é a história da social-democracia europeia. Né? E
a partir do momento que você tem sindicatos de fato organizados por trabalhadores, lutando pelos direitos de trabalhadores, a partir daquele momento você constrói um partido político que é um partido de fato dos trabalhadores, coisa que o PTB do Getúlio, do Jango do Brizola jamais foi. Mas quando chega ao poder, aí eles começam a operar os sindicatos. Aí eles começam a operar a CUT. Então também tinha uma coisa ali de uma coisa delicada que era, você tá certo, era um projeto desenvolvimentista, mas era também um projeto de enriquecimento de muita gente do PT. E nós operamos, nós vamos fazer grana com esse negócio. Sim, mas a minha lógica é o seguinte, ela estava sentado num projeto que tinha um começo, enfim, começo meio deveria ter um começo meio fim, e era um projeto de poder lá. Mas eles estavam enriquecendo todos. Estavam. Não paralelamente. Mas todos. Não todos. Como diria a nossa chefe, Dona Kramer, o nosso tempo está acabando. Né? Então, mas eu acho que a gente podia só... E aí? Esse troço vai evoluir para quê? Qual é a bola de cristal nessa história? Há eleições no Brasil esse ano. Há eleições? Haverá, com certeza. Jura? Apesar do Trump dizer que nós temos... por exemplo, nós podemos avaliar que o Vorkata está esperando para ver o que vai acontecer, porque como ele deu uma tacada forte no Azarão, né, ele apostou no Azarão, não apostou? Não, o Dark Horse. O Dark Horse. Então, ele apostou em todo mundo, né? Ele quer ver o que vai acontecer. Né? Ele distribuiu, como disse minha fonte, para quem quisesse receber. Quem quisesse receber, exatamente. É isso. Bom, eu acho que 2027 é o ano-chave. Eu acho que vai ser que nem Lava Jato. Lava Jato andou 2014 que foi o ano de eleição, 2015 é a explosão da Lava Jato. A gente vai ver a grande explosão em 2027. Agora, isso não quer dizer, como o Márcio está lembrando, isso não quer dizer que o escândalo com essas notícias estourando de vez em quando não vai influenciar a eleição, porque evidentemente vai, né? Claro que vai. Bom, a tragédia depende do último capítulo. Exatamente. Capítulo sendo assim, temos que... Não, então, só uma... Ano que vem vai ser um ano muito difícil que junta isso e junta um ano... problema fiscal, né? No problema fiscal gravíssimo. Ano que vem vai ser uma coisa... É isso. Então, ainda bem que não falta história nesse país, pois né? A gente provavelmente vai ter mais assuntos trepidantes para o próximo episódio na semana que vem. É isso aí, muito obrigado. Né? Até logo para todos, até a próxima semana. Assim será. Tchau. Tchau, tchau.